Boa noite, gente. Vamos começar logo aqui a aula de hoje. Vou corrigir aquele exercício que eu passei na aula passada, né? Eu tinha passado o primeiro exercício do itens e tempo no PMP, e depois eu passei um exercício para revisão. Como ele é muito grande, eu vou começar ele logo aqui para a gente ir resolvendo aos poucos. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, isso aqui vai ser bom para a revisão da nossa matéria. Não sei se vocês já foi comentado com vocês alguma coisa que vocês receberam sobre a provável avaliação de C1 que a gente vai fazer. Tá? Parece que está sendo votado aí, ainda não é certo, mas é bem provável de que tenha uma prova, né, de C1, mesmo que seja lá online. Provavelmente vai ter que ser online, que tem que ser essa semana, na próxima semana. Essa semana é pouco provável. Semana que vem. Então, essa semana eu vou dar revisão da matéria de C1, né, para a gente poder se preparar para possível, tá? Não é certo ainda, mas nos preparar para a possível avaliação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até abrir meu vídeo aqui, para vocês me verem. Beleza? Todo mundo certo? Todo mundo bem? O que eu vou fazer? Hoje eu vou vou fazer essa revisão, e na próxima aula, na sexta-feira, né, eu queria que vocês se preparassem, eu vou fazer tipo uma avaliação, tá? Mas não é uma avaliação valendo nota. Por enquanto, essa avaliação não pode valer nota. É uma avaliação, assim, um questionário para a gente ver o que a gente, né, aprendeu em C1. Como eu vou fazer esse questionário? Eu vou fazer no mesmo método que eu usei na minha turma de logística. Fazer um questionário, acho que eu cheguei até a comentar um pouquinho aqui com vocês na aula passada, utilizando o Kahoot. A Kahoot é aquela plataforma de ensino online, né, para dinâmica de pergunta e resposta, é tipo um joguinho. À medida que vocês vão respondendo, né, quem responder mais rápido ganha mais ponto, quem responder segundo ganha ponto, mas ganha menos, quem não responder errado não ganha ponto nenhum. E aí eu vou colocar 10, 20 perguntas, alguma coisa assim, da matéria de toda a C1, isso é para estimular vocês a estudar, tá? Vai ser toda a C1 para a gente se preparar para a prova. Mas, como eu falei, não pode valer como nota, né? Não vai ser como nota. Então, para incentivar vocês, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar essa caixinha de bombom aqui, que é o meu brinde assim, de Páscoa, né? Aproveitando a Páscoa. Quem ficar com a melhor pontuação vai ganhar essa caixinha. Eu vou entregar logo no primeiro dia, quando a gente voltar para as aulas. Beleza? Então, por favor, estudem. Eu vou preparar o questionário para a próxima aula. Então, sexta-feira que vem vai ser, sei lá, talvez 20 perguntas, né, de toda a C1, toda a matéria que a gente viu, que é praticamente essa matéria que eu vou fazer a revisão aqui. Beleza? Quem chegou agora não entendeu, veja o vídeo depois, que vale a pena. Espero que vocês estudem. Beleza? Vamos lá. Deixa eu tirar minha cara daqui agora, né? Porque desculpa aí. Só mesmo o coronavírus para parar o Flamengo em 2020. Gente, impressionante. Vamos voltar para a aula. Vamos lá. Vou começar aqui a revisão. Beleza? Essa primeira aqui, a gente já fez na aula, né? Mas vamos refazer. O plano de produção busca o equilíbrio entre vendas e produção. A gente já respondeu. Agora não vou ficar perguntando se quem fez e quem não fez. Eu só quero corrigir para a aula ser mais produtiva. Então, verdadeiro. E esse é o objetivo do plano de produção, né? Buscar equilíbrio entre vendas e produção, naquela figura vendas, produção e marketing. Está preocupado com a demanda, com o mercado externo. O PMP, Plano Médio de Produção, é feito com um planejamento médio de produção de 6 a 12 meses, certo? Plano Médio de Produção, isso pode variar um pouquinho de empresa para empresa, mas
Ah, na prática, realmente esse, é um planejamento médio de produção. O plano de produção é realizado com informações de finanças e marketing, beleza? Show, verdadeiro. Bom, enfim, vamos embora. O PMP trabalha com informações agregadas de vendas, famílias e produto e produção e valor financeiro. O PMP não. Quem trabalha com informação agregada é o plano de produção, não é o plano médio de produção. Certo? Então, isso aqui é falso. O plano de produção, que está, gente, eu estou com fone, tá? Estou com a minha tela aqui com esse exercício na frente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês passam mensagem lá, que eu acho que o fone eu ouço quando eu passo alguma mensagem. Tá? Se tiver alguma questão, alguma dúvida em relação ao exercício, eu estou ouvindo. Ok? O plano de produção que está no nível tático, não, né? O plano de produção está no nível estratégico. Quem está no nível tático é o plano médio de produção. Serve como base para a produção dos itens sem levar a consideração de demanda. Isso é o plano médio de produção. Isso aqui também é falso. O PMP faz o cálculo das necessidades de produtos finais, indicando a quantidade e período de tempo em que deverão estar prontos. O PMP faz cálculo beleza, né? Faz cálculo de produtos finais. Show. Verdadeiro. A sequência é VVVFFV. Ok? Vamos para o número 2. Cite 3 diferenças entre o plano de produção e o plano médio de produção. Aí você pode falar, tem várias coisas, né, que você pode citar. Acho que no nosso slide lá tem vários exemplos. Né? O que eu separei aqui para vocês de diferença foi o tempo, né? O plano médio de produção ele trabalha com de 3 a 6 meses. O plano médio de produção ele é tático. O plano de produção ele é estratégico, ele é de longo prazo e trabalha com vendas e marketing. Enquanto que o plano médio de produção, ele é tático, ele é de médio prazo, pode falar também, e ele trabalha com o plano médio de produção, como ele está focado direto, está olhando mais para a empresa, ele trabalha com todos os departamentos da manufatura direta. Uma outra diferença também é que aqui ele trabalha com produtos, com itens, né? Trabalha com itens, enquanto no plano médio de produção, o plano de produção, ele é mais focado em família. Ok? Praticamente essas 3 aí. Ok? Terceira questão. Cite 3 informações que devem ser consideradas para a realização de um PMP. Terceira questão. 3 informações que devem ser consideradas para a realização e simulação de um plano de produção. Que o plano de produção, né, ele está mais focado no médio prazo, né? Então, quais são aquelas informações? Lembra que eu fiz o desenho do plano de produção? Aquelas informações que a gente leva em consideração quando você está fazendo plano de produção. Primeira coisa delas é o estoque. Lembra que vocês têm que começar sempre com o estoque, né? Você tem que saber o estoque do período anterior do plano de produção para que você possa continuar o seu. O estoque. O segundo, naquela sequência lá, né? A demanda, né? A demanda, porque a partir da demanda embaixo você vai comparar com seus pedidos firmes. Então, os pedidos firmes também, então, acho que vou colocar mais de 3 aqui, só para vocês entenderem. Os pedidos firmes é uma outra informação importante para a gente poder fazer o plano médio de produção. Né? Os pedidos programados, né? Aqueles PMPs que já estavam lá embaixo, programados já previstos para entrar, porque em função do PMP, a gente vai fazer, em função do que já foi programado, em função do estoque, a previsão de estoque, a gente vai começar a fazer os nossos cálculos. Beleza? Estoque, demanda, pedido simples, pedido programado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa... Dentro do PMP, talvez política de produção. Eu quero dizer que política de produção política de produção, vou colocar lead time, tá?
lead time de produção. O que é o lead time? Você está produzindo para atender qual semana ou qual período do seu PMP? Você está produzindo para atender o próximo período ou para daqui a 2, 3 períodos? Isso é importante você saber, a informação que você precisa ter antes de começar a fazer um plano de produção. Beleza? Então, deixa essas 1, 2, 3, 4, 5 aqui. A diferença entre previsão dependente e independente, eu acho, essa aqui a gente falou na aula passada, né? Como vocês que eu fiz. Previsão dependente, ela está... a diferença entre previsão... Show. Beleza. Diferença entre previsão dependente e previsão independente, eu falei na aula passada, né? A previsão dependente, ela depende de quem? Depende dos produtos finais, depende do produto final que você está produzindo, né? O exemplo que eu dei. Se você vai vender 10 Ferraris, você precisa de 50 pneus, porque o pneu depende da Ferrari, depende do seu carro, né? Então depende do produto final. E previsão independente, ela é uma previsão que depende apenas da demanda, depende da demanda. Quer dizer, a previsão dependente, ela é conhecida e controlada pela empresa. A previsão independente, que depende da demanda, né, depende do mercado. A empresa não conhece. Beleza? Quinto, na planilha de cálculo do PMP, qual a diferença entre demanda prevista e demanda confirmada? Isso aqui também eu falei na sala, né? Isso aqui é bem simples, a demanda prevista. Deixa eu colocar. Vou colocar esse material aqui lá no AVA também, tá? Como que é? Demanda prevista. Vou chamar de DP. Demanda prevista é aquela demanda que vem do plano de produção, né? Vamos chamar de demanda proveniente do plano de produção. Exclusivamente isso. A demanda, na linha lá do PMP, que tem demanda prevista, é a demanda que desceu do plano de produção, você estratificou para o seu período. Se você tinha no seu plano de produção, no plano de produção de 6 meses, né, vamos supor que você vai fazer um plano de produção semestral, e depois você vai fazer um PMP mensal, você pega o valor do semestre e espalha por 6 meses. Meu plano de produção semestral é de 600 unidades. Então, significa que o seu plano médio de produção é 100 unidades por semestre. Entendeu? Então, a demanda que vem lá de cima, você estratifica, você distribui ao longo do período que você está fazendo o seu plano médio de produção. E qualquer outra demanda confirmada, aquilo que já foi vendido. Já tem um contrato de compra, de venda, alguma coisa assim. Então, quer dizer, dentro do seu PMP, você considera a demanda prevista e a demanda confirmada e trabalha com o maior entre os dois valores. Sexta questão. Ao traçarmos os rumos estratégicos da produção, decidindo com base nas variáveis que influenciam na taxa de demanda e de produção, temos 3 grupos de alternativas básicas que poderão ser seguidos. Manter uma taxa de produção constante, manter uma taxa de produção casada com a demanda ou variar a taxa de produção em patamares. Explique cada uma dessas alternativas e indique qual é mais utilizada na prática. Taxa de produção constante, o nome já diz, né? Mantém a taxa de produção uma só, você definiu uma taxa de produção e você vai trabalhar com os picos e as baixas, vai trabalhar com o seu estoque. Qual a vantagem dessa taxa de produção constante? Seu nível de pessoal continua sempre o mesmo, de turno, você não se preocupa com isso, mas em compensação o seu estoque está subindo, está baixando, está aumentando, está baixando em função da sua demanda. Então, você tem que trabalhar muito o seu estoque estratégico aí, seu estoque de segurança. Manter uma taxa de produção casada com a demanda. O que significa isso? Significa que à medida que você produz, se subiu a sua produção, você sobe se subiu a sua demanda, você sobe a sua produção. Demanda caiu, você cai a sua produção. Vantagem disso é que o seu estoque fica próximo do mínimo lá, você trabalha com estoque bem baixinho, seu custo de estoque é baixo. Desvantagem é que você está contratando, descontratando, mandando embora,
você está trabalhando com o pessoal subindo, descendo, você perde mão de obra que você preparou e tal, então o seu RH fica muito mais complexo. E o terceiro, faixa taxa de produção em patamares, significa que você vai escolher períodos para que você trabalhe com o pessoal, trabalhe com uma equipe, uma certa produção, em função da demanda naquele período, mais ou menos, aí depois de um determinado período você pode aumentar um pouco o seu pico, você pode cair, então você fica com estoque médio, estratégico, e o seu pessoal também, você tem um controle maior, a cada 6 meses, a cada um ano, você vai mudando aí a sua estratégia pessoal, né? E essa é a mais utilizada. Falei rapidinho aqui para vocês e vou copiar o que eu tinha como resposta no meu F, vou colocar aqui para vocês lerem aí, que é mais ou menos isso que eu falei. E essa de patamares, ela é a mais utilizada. Olá, alunos, tudo bem? Bom, na última aula, né, a gente fez a revisão dos exercícios e eu, na tentativa de resolver todo o exercício, né, para tentar otimizar o máximo possível, senti que embolei um pouco o exercício 7, né, do plano de produção. Eu dei uma revisada nele agora no vídeo que eu fiz e realmente está uma confusão danada. Então eu resolvi refazer esse exercício agora. Vou editar o vídeo, pegar esse exercício, colocar dentro, né? Essa parte que eu estou gravando agora, colocar dentro daquele do outro vídeo, né? Para ficar uma coisa só e a gente ter um negócio mais entendível lá, beleza? Mesmo assim, né? Mesmo com a explicação, se vocês tiverem alguma dúvida, só me falar que eu tento ajudar da melhor forma possível. Beleza? Vamos ao vídeo então, vamos à resolução. Bom, esse é o exercício 7. Vamos fazer com calma agora para ficar mais claro. Desenvolver um plano de produção de uma família de produtos para os próximos 5 anos. Né? Na folha que vocês têm, está 3 anos aí em cima, aqui, tá? Mas estou consertando para 5 anos, com períodos semestrais. Os dados do estoque, previsão de demanda e custos são os seguintes. Aqui a gente tem os 5 anos do período, né, dividido por semestre. A demanda de cada semestre, que vai totalizar 2.000 unidades ao longo desses 5 anos. O nosso estoque inicial, 150 unidades. E no turno normal, vai gastar 10 moedas por unidade. No turno extra, 15 moedas por unidade. E se precisar fazer subcontratação, 20 moedas por unidade. O custo de estocagem, 5 moedas por unidade sobre o estoque médio, e o custo de atraso na entrega, 30 moedas por unidade por trimestre. E quais são as premissas que devem ser adotadas? Manter uma produção constante de 150 unidades, ou seja, vamos produzir todo mês 150, independente de se só tem a demanda ou não. Utilizar o estoque para atender a demanda significa que eu posso terminar o meu modelo com estoque zero. Utilizar a hora extra de no máximo 25 unidades, né, por semestre. Utilizar a hora extra de 25 unidades por semestre. Utilizar a subcontratação, se necessário, em lote mínimo de 40 unidades. A subcontratação só será acionada se não tiver mais nenhuma condição de utilizar a hora extra. Ou seja, eu tenho que utilizar todo o meu potencial de hora extra. Se eu não conseguir mais, eu utilizo subcontratação. E eu não admito atraso, né? Se eu estou usando subcontratação, eu vou subcontratar até atender todo a minha demanda. Ok? Então, vamos ao exercício. Vou minimizar isso aqui. Aqui nesse, joguei para Excel já os valores, tá? Por demanda de cada um, de cada semestre, demanda total, o estoque, aqui os valores de custo. De novo, eu não vou usar as fórmulas de Excel, né? Só quando for bem trivial, mas por via de regra eu não vou utilizar para a gente tentar fazer o máximo aqui do exercício na mão. Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, colocar a demanda. Eu vou vir aqui, vou copiar essa demanda. Ctrl C, Ctrl V. Copiei a demanda. E aqui é o somatório da minha demanda. 2.000 unidades. Ok? Beleza? Agora aqui embaixo eu coloco minha produção. A premissa diz que eu estou produzindo 150
unidades por trimestre, independente da minha se eu atendo ou não. Essa é a minha produção total. E quando eu vejo a minha produção versus a demanda, significa que eu estou devendo 500 unidades. Então, é óbvio que eu vou ter que entrar pelo menos na hora extra aí. Sabendo que o meu estoque inicial é de 150 unidades, né? Na verdade eu estou devendo menos, né? Porque é 150 mais 1.500, 1.650, então estou devendo 350 unidades. Ok? Então esses são os dados principais iniciais que o sistema, o problema já deu, e agora vamos começar os nossos cálculos. Novamente, o que eu preciso fazer? Qual que é a minha diferença, a produção menos a demanda? Eu vou saber se o que eu tenho no meu estoque vai me atender, ou eu vou utilizar todo o meu estoque, ou eu vou ter que ter mais produção de hora extra, enfim, qual vai ser o meu cálculo abaixo em função da minha produção menos a demanda. Então, a produção menos a demanda não é só o que você produz, é o que você produz normal, é o que você produz de hora extra. E vamos jogar também aqui a subcontratação, porque toda essa diferença de produção menos a demanda é que vai afetar o meu estoque. O meu estoque vai subir ou vai diminuir em função do valor que está aqui. Ok? Então aqui eu vou colocar que a produção mais demanda é igual à minha produção normal, a produção menos a demanda, mais a vai ser minha produção normal, mais a turno extra, mais a subcontratação, menos a minha demanda. Então, se tudo que eu produzir for maior do que a demanda, significa que vai sobrar material para entrar no meu estoque. Se tudo que eu produzir menos a demanda der negativo, quer dizer, se tudo que eu produzir for menor do que a minha demanda, significa que o meu estoque, esse meu balanço no final do semestre vai ser negativo, então ele vai diminuir o meu estoque. Diminuindo o meu estoque, eu tenho que tomar cuidado para o estoque zero, o estoque não pode ficar negativo, é estoque zero. Então, se eu tiver alguma coisa que meu estoque ficou zero e eu ainda mesmo assim precisar, aí eu vou ter que entrar em subcontratação, em hora extra, por aí vai. Então, no primeiro semestre aqui, ó, a minha demanda é de 100 unidades e a minha produção normal é de 150. Show, a minha produção normal já está maior do que a demanda. Se a minha produção está maior do que a demanda, significa que vai sobrar material para entrar no meu estoque. Que diferença é essa? 50 unidades. Eu tenho 50 unidades sobrando no final desse semestre aqui. Se o meu estoque inicial era de 150, significa que o meu estoque agora aqui é de 200 unidades. Né? As 150 que eu já tinha, mais as 50 unidades que sobrou da diferença de produção menos a demanda. Ok? O meu estoque terminou com 200 unidades, ele é o meu estoque inicial do próximo semestre. Perfeito? Ok, então vamos lá. No meu semestre, deixa eu colocar os números aqui centralizados só para ficar melhor para enxergar. No meu semestre, nesse meu semestre, é... que merda. Nesse meu semestre, eu tenho uma produção igual à demanda. Eu tenho uma necessidade de 150 e eu produzo 150. Então aqui o meu balanço produção menos demanda ficou zerado. Se ele ficou zerado, significa que o meu estoque final é igual ao estoque inicial. Ok? Meu estoque não foi movimentado. Então aqui eu tenho 200, o meu 200 do estoque final é o estoque inicial do próximo semestre. Nesse semestre aqui, eu faço a mesma coisa, eu faço o cálculo produção menos demanda e aqui eu já tive um problema. A minha demanda foi de 200 e a minha produção de 150. Então, ao final desse semestre, eu tive um déficit de menos 50 nessa relação produção menos demanda. Se eu tive um déficit de 50 unidades, significa que essas 50 unidades vai ser consumida pelo meu estoque. Então, meu estoque de 200 unidades, ela cai para 150 unidades. Ok? E 150 unidades é o meu estoque inicial do semestre seguinte. No semestre seguinte, eu também tenho uma diferença negativa. Ou seja, eu tenho uma demanda
de 300 unidades e uma produção de só 150. Então, ao final desse semestre, esse meu déficit vai de 150 unidades. Só que eu tenho 150 unidades no meu estoque, então eu consigo ainda pagar tudo. Eu paguei essas 150 unidades que eu estava devendo, que eu não consegui produzir, eu paguei com o que eu tinha no meu estoque. Então, meu estoque ao final do semestre ficou zerado. Ok? Meu estoque zerado, ele vai para estoque inicial no semestre seguinte. Nesse semestre aqui, qual que é a minha diferença produção menos demanda? Ó, eu fiquei devendo 100 unidades. Né? Por quê? Porque a minha demanda é de 250 e eu só consigo produzir 150. Qual é o meu primeiro critério quando a minha demanda está negativa, a minha diferença está negativa e eu não tenho mais material no estoque? O meu primeiro critério é utilizar hora extra. Então, como são 100 unidades e eu posso fazer 25 unidades por semestre, eu vou espalhar ao longo dos últimos 4 semestres 25 unidades. Beleza? Como eu não estou usando fórmula Excel, eu vou ter que voltar lá atrás e começar a acertar. Né? Então aqui, de 200, me sobraram 200 no estoque, como aqui eu já coloquei a fórmula aqui justamente para somar esse valor total e diminuir da demanda. Então aqui está me sobrando 25 unidades. Então aqui ela agora vai para 225. Esse 225 aqui é o inicial do semestre seguinte, certo? 225, eu estou terminando meu semestre devendo 25. Então, 225 menos 25, aqui cai para 200. E 200 é o meu estoque inicial. 200 menos 125, eu fico com o meu estoque aqui de 75, vai aqui para 75, justamente 75 que ficou aqui. É óbvio que ia dar esse valor, porque era 100, eu espalhei o 100, quando eu vier recalculando, aqui vai ficar zerado, que era justamente o 100 que faltava. Ok? Então, meu estoque inicial aqui é de 0 unidades. Jogando a fórmula aqui para frente novamente, eu tenho que meu estoque, a minha diferença é zerada, é zero. Eu produzi 150 e minha demanda é 150. Então, estoque inicial igual a estoque final, zero também. Ok? Então, aqui foi para o meu estoque inicial, 0 unidades. Aqui eu tenho um outro problema. Qual que é o meu problema? Minha demanda é de 250 unidades e eu só consigo produzir 150. Então, eu estou devendo 100 unidades e eu não tenho nada no meu estoque. Então, eu vou espalhar novamente. Eu tenho que espalhar 4, pelo menos deveria ser 4 de 25. Mas eu não tenho como colocar 4 de 25. Eu só consigo colocar 25 aqui, 25 aqui e 25 lá no primeiro mês. Ok? E ainda está faltando mais 25. Certo? Só que eu não posso produzir mais 25 e agora eu tenho que usar a subcontratação. Vamos calcular aqui primeiro quanto é que ficou, quanto que eu fiquei devendo nesse semestre e depois a gente coloca a subcontratação. Então vamos lá. Então eu vou voltar para os meus cálculos aqui novamente. Deixa eu centralizar isso aqui também para ficar mais bonitinho. Vou voltar para os meus cálculos novamente. Então aqui vai ser 150, 150 mais, 107 mais 75 vai para 225. 225 aqui. É óbvio, vou aumentar 25 de cada um, né? 250, 250 aqui. Aí 250 eu fiquei devendo 25, então 225. 225 aqui, 225 menos 125, aqui vai para 100. 100 aqui, 100 para 75, sobraram 25 aqui. 25 aqui, 25 para 25, 25, me sobrou 25 aqui, aqui vai para 50, certo? E aqui meu estoque inicial é 50. Só que meu estoque inicial é 50 e eu preciso de 75. Eu usei todo o meu turno extra e ainda assim eu devo material. Então o que é que eu faço? Eu vou produzir
50, 40 unidades aqui, certo? É o mínimo que eu posso produzir. É o mínimo que eu posso pôr a extra. 50. 35. Olha que interessante. Aqui, se o cálculo acabasse aqui, o que eu poderia fazer? Para não me sobrar, aqui vai me sobrar 5 unidades no meu estoque, certo? Para não sobrar essas 5 não, 15. Para não sobrar essas 15 unidades, eu não preciso produzir 25, porque o 25 não é lote de 25. É o máximo que eu posso fazer. Então aqui eu poderia produzir 10, 50, 50, e aqui ficar zero no meu estoque, certo? Eu posso fazer isso nesse semestre. Como eu estou fazendo 40 aqui, que é o mínimo, para que eu vou fazer 25 de hora extra? Eu vou fazer só 10, porque 10 com 40 vai dar os 50 que eu estou devendo aqui, 50 com 50 que eu estou devendo, zerou meu estoque novamente. Beleza? Então, meu estoque inicial aqui é zero. Só que aqui, mais uma vez, eu tenho um problema, né? Tem um problema que eu devo 100. Então, quer dizer, eu vou ter que produzir 25. Eu só quis dar aquele exemplo aqui na frente, né? Mas aí eu vou usar o máximo de produção de hora extra, de hora extra que eu posso fazer, né? 25. Se é 25 aqui, 50 menos 35, aqui vai sobrar 15 no meu estoque, certo? Se é 15 aqui, eu vou produzir mais 25 aqui. Desse meu 25, eu tenho 15. Então, aqui eu ia ficar com um déficit de 60 unidades, certo? Mas eu não tenho mais hora extra para fazer, não tenho mais turno extra, eu tenho que obrigatoriamente utilizar subcontratação. Eu posso subcontratar 40 unidades? Não posso. Eu posso subcontratar 60 para zerar? Né? Se é 60, eu devo 15, eu tenho 15, eu ficaria com zero aqui. Eu não posso fazer isso, porque a subcontratação é lote mínimo de 80. Então, eu obrigatoriamente tenho que subcontratar 80 aqui. Mais uma vez, se eu tenho que obrigatoriamente contratar 80 aqui, eu poderia fazer 15 aqui. Desculpa. Poderia fazer 5 aqui. Por que eu poderia fazer 5? Porque esse 15 que eu estou devendo, eu pagaria com esses 15 que eu estou no estoque, já que eu tive que subcontratar mais. Entendeu? Então vamos deixar assim por enquanto. Para minimizar o meu estoque, vou zerar aqui. Ok? Isso é uma estratégia que eu estou fazendo. Eu sempre falo para vocês na aula. A gente não é obrigatório seguir essa estratégia. Né? Se você deixasse 25 ali, sobrava e descontasse lá no último período, não tem problema. Eu estou fazendo dessa maneira por quê? Porque eu acho que é assim, dessa maneira, o meu estoque médio vai ficar menor e eu vou ter um custo final menor. Certo? Então meu estoque aqui zerou. Meu estoque aqui zerou. Nos períodos seguintes, ele é zero, então meu estoque inicial zero é igual ao estoque final zero. Nesse meu período aqui, o meu estoque inicial é zero, mas eu preciso de quanto? Eu preciso de 50. Se eu preciso de 50, eu posso fabricar 25 aqui e 25 aqui, certo? Se eu fabriquei 25 aqui, o meu estoque inicial de zero, ele passou para 25, porque agora me sobraram 25 unidades aqui. E aqui de 25, para pagar esses 25 aqui, meu estoque final termina zero. Ok? Então, assim, eu fiz todo o meu balanço da produção, procurei minimizar ao máximo, né, produzir menos que pude. Eu tentei produzir menos aqui, mas como eu precisava mais à frente, então acabei produzindo mais. Então, nesse período aqui, eu produzi o menos que eu pude para poder. Eu poderia produzir 25 aqui, só 5 aqui? Poderia, mas aí eu ficaria com o meu estoque médio um pouquinho maior. Ok? Vocês podem fazer esse teste aí depois. E agora que eu vou pegar a média, né, do estoque final ao estoque inicial, porque é a média que me interessa para calcular o custo de estocagem. Tá aqui, e agora eu vou calcular os custos. Isso aqui, produção normal, é isso aqui. Deixa eu travar. É isso aqui. Não, travei errado. Vezes
o produção normal. Quanto que é a produção normal? Não vou nem colocar a fórmula, vou colocar 10 logo, vezes 10. Para não... Certo? Aí não preciso travar ninguém. Produção normal. Turno hora extra é igual a esse aqui, vezes... Quanto que é a hora extra? 15. Aqui vezes 15. Vamos lá. Aqui. Subcontratação é igual a esse aqui, vezes subcontratação 20. Vezes 20. Aqui eu não tive. Vou colocar só para ter fórmula em todas as células. 2 períodos de subcontratação. O estoque é igual ao estoque médio, né? Calculo em cima do estoque médio, vezes o estoque 5. Vezes 5. Vamos lá na frente. E o atraso, não entrou em questão o atraso, então nem coloquei ele aqui. Beleza? Então minha fórmula, deixa eu verificar se essa fórmula está certa. Pegando todo mundo, certo? Já tem um período que a fórmula não está pegando, deixa eu somar todo mundo. Ok. Aqui está pegando todo mundo. Então é isso. E essa fórmula aqui é o somatório de todo mundo. Beleza. 25.800. Ficou um pouquinho menor do que o que eu fiz na sala, que ficou 26 alguma coisa, se não me falha a memória, foi 26 mil alguma coisa. Né? Por quê? Porque na correria eu deixei alguma coisa a mais, acho que eu deixei 10 aqui sobrando. Agora aqui eu deixei o mínimo de estoque. Com as premissas que a gente adotou, eu acho pouco provável de ter um valor menor que esse. Digo, novamente, pouco provável. É o melhor? Eu não sei. Foi o mais otimizado que eu pude fazer. Entendeu? Pode ser que vocês aí consigam enxergar alguma coisa que eu não estou enxergando aqui que consiga otimizar mais. Né? Mas eu, a princípio, eu não vi nada que a gente consiga otimizar aqui não. Entenderam? Beleza? Bom, gente, então é isso. Mais uma vez, desculpa pela correria na aula ontem, né? Que tentei fazer um negócio bem rápido, mas agora aqui acho que eu expliquei mais devagar, com mais detalhe. Acho que ficou bem explicadinho. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês me falam, fica à vontade aí. Falou? Um abraço, tchau. Esse outro aqui. Analisa o PMP abaixo. 10, 10, 10, 11, 5, 4, 4, 1. Né? A previsão demanda tudo 10. Demanda confirmada 11, 5, 4, 4, 1. Demanda considerada 11 e depois tudo 10. Recebimentos programados. Tem 2 recebimentos já programados, 10 na semana 1 e 10 na semana 3, que isso é do PMP anterior. Você já tem um estoque de 20 já dentro de casa. Né? E aí foi feito o cálculo, né? 20, o estoque projetado de 20, mais o recebimento programado de 10, menos a demanda considerada, caiu para 19. Né? E aí 19 menos 10, que não tem nada programado, caiu para 9. 9 mais 10, menos 9 mais 10, 19, menos o 10 aqui, caiu para 9 de novo, e aí vai 9 até o final, o estoque projetado. A pergunta é, quantas unidades a empresa já tem firme na sua carteira de pedido? Essa questão aqui, o que é a carteira de pedido? É a demanda confirmada, né? Quantas unidades que a empresa já tem confirmado? Esse somatório aqui, 11 mais 5 mais 4 mais 4 mais 1. Ou seja, 25 unidades, que é a demanda confirmada. E letra B. Quantos clientes, quantas unidades o responsável pelo PMP já pode considerar que disponível para atendimento ao cliente? Quantas unidades que ele já pode considerar que isso aqui já está disponível, já pode atender o cliente? Disponível para atender o cliente é o que está no seu estoque, né? O estoque projetado, é o seu estoque inicial. Você está começando o seu PMP com 20 unidades. Então, se você aqui, tanto que na semana 1,
ele até fabricou, ele até confirmou o pedido maior do que estava previsto. Por quê? Porque ele já tinha uma previsão já projetada, né? Podia colocar que até 20, se fosse o caso, ele conseguiria atender, né? Então, a quantidade que ele tem aqui, é a unidade que o responsável pelo PMP já pode considerar, são 20 unidades projetado. Beleza? Letra C. Qual a quantidade total de unidades pode considerar que será entregue pela produção nas próximas semanas? Então, o que já tem garantido assim, porque a produção já tem um pedido lá com ela que ela vai entregar? É o que a gente tem aqui no recebimentos programados. O recebimento programado foi aquele PMP que você jogou para a semana anterior, que você falou, produção, me fabrica isso. A produção já está confirmando. Então, ela está confirmando 10 na semana 1 e 10 na semana 3. Se você finalizasse esse PMP do jeito que está aqui, você iria passar isso aqui para a sua produção. Então, no PMP da semana seguinte, essas quantidades aqui, 10 nessas semanas, viriam aqui em cima, porque já foi as quantidades que você confirmou com o PMP na semana anterior, ok? Então, isso aqui é o que já está programado já para entregar, você pode ficar despreocupado que já estão trabalhando com esses números aqui já. Então, é semana 1, semana 3, 10 né? Qual a quantidade? Então, aqui são 20 unidades, 10 na semana 1 e 10 na semana. Qual o PMP do item para os próximos 2 meses? O que é o PMP do item? São as duas, é a última linha, né? PMP do item é essa linha aqui, ó. Então, qual o PMP do item para os próximos 3 meses? São 50 unidades, sendo 20 unidades no mês de julho e 30 unidades no mês de agosto. Então, isso aqui que é o PMP para os próximos 2 meses. São 50 unidades, sendo 20 unidades na semana no mês de julho e 30 no mês de agosto. Ok? Let's go. Nona questão. Uma fábrica trabalha com 3 famílias de produtos que passam por 2 células de produção e, no final, por uma linha de final de montagem. A demanda anual dos produtos são 180 unidades para a família 1 e 230 para a família 2, e 100 unidades para a família 3. Calcule qual a ocupação das 2 células de produção e da montagem no ano. Esses aí são os dados do consumo, né? Família 1 e quanto que ela consome na célula 1, célula 2, célula 3, na montagem. Família 2, quanto que ela consome na célula 1, célula 2 na montagem. E a família 3, mesma coisa. Então, como é que a gente faz esse cálculo aí? O que a gente tem que fazer? Vamos fazer... Ele quer ocupação por célula, né? Então, vamos lá. Célula 1. Qual a ocupação da célula 1? A célula 1, ela vai ocupar... A gente está falando aqui que a família 1, ela consome... a gente precisa fabricar 180 unidades da família 1, 230 unidades da família 2 e 100 unidades da família 3. Quem passa pela célula 1? As 3 famílias, né? Família 1, família 2, família 3. Então, a célula 1 é 180 unidades da família 1, vezes qual o tempo que eu gasto da família 1 na célula 1? 0,6. Vezes 0,6. Deixa eu ver se alguém está falando isso aqui. Não foram vocês. 180 na família 1. Mais a família 2. A família 2 são quanto? 230 unidades. Certo? Mais 230 unidades. Quanto tempo que ele gasta a família 2 na célula 1? 0,8.
vezes 0,8. Mais a família 3, 100 unidades. E a família 3, na célula 1, são 0,3. Então, é mais 100 vezes 0,3. Você calculando isso aqui, deixa eu... gente. Calculando isso aqui, deixa eu pegar o meu bizu aqui, dá 322 horas. O que significa isso? Significa que a minha célula 1, durante o ano, ela gasta 322 horas para produzir 180 unidades da família 1, 230 unidades da família 2 e 100 unidades da família 3. Ok? Então, ela gastou 322 horas. E aí você faz a mesma coisa para as outras famílias, para as outras células. Célula 2, ela vai para a família 1, de novo, né, 180 unidades da família 1, vezes 0,4, que é o tempo na célula 2, mais 230 da família 2, vezes o tempo que ela gasta na célula 2, 0,5, mais 100 da família 3, vezes o tempo que ela gasta na célula 3, 0,7, na montagem, desculpa, na célula 2. Então, 180 da família 1, 230 da família 2 e 100 da família 3, os 3 multiplicado pelos seus devidos tempos, aqui vai me gastar 257 horas na célula 2, essas 3 famílias. E, por fim, a gente faz a montagem. A montagem, mesma coisa. 180 da família 1, quanto tempo que a família 1 gasta na montagem? 1 hora. Uma hora, né? Uma unidade de tempo. Hora, 1 hora. Mais a família 2, 230 unidades vezes meia hora. Mais a família 3, 100 unidades da família 3 vezes o tempo que ela gasta lá, 0,8. Isso dá 375 horas de montagem. Né? Como eu perguntei por montagem, né, por célula, a resposta seria essa. Se eu tivesse perguntado qual o meu tempo total, seria 322 mais 257 mais 375. 954 horas de produção, né, total. Vou pedir mais 954 horas de produção. Ok? Beleza? 10º. Uma fábrica trabalha com 3 famílias de produtos e possui uma linha de montagem e 3 células de fabricação na sua estrutura produtiva. Calcule a ocupação na montagem de todas as células de fabricação trimestral utilizando o seguinte área. É exatamente igual ao nono, né? É exatamente igual ao nono, eu só aumentei a dificuldade aqui porque aumentei o número de células. Coloquei uma célula a mais, mas é uma coisa. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular da célula 1? Eu quero saber a ocupação da célula 1. Família 1, 0,6 vezes 250, mais 0,8 vezes 300, mais 0,3 vezes 200. Ok? Coloquei até a tabelinha aqui, ó, já preparadinha aqui para vocês. É só calcular. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui calculado, que é muito número, né? Ah, tem aqui a forma calculada aqui, ó. Então, para a gente não perder tempo calculando todos, eu vou cortar isso aqui. Vou copiar ali em cima, para a gente já ver os números direto. Beleza? Ó. Ok? Ganha tempo, né? Produtividade. Deixa eu deletar isso daqui. Deleta a tabela. Ok. Então, o que a gente fez aqui? Esses valores da célula 1, da família 1, 2, 3, vezes esse valor do trimestre 1, 2, 3, vai te dar a ocupação da célula 1, trimestre 1. Então, eu vou fazer do trimestre 2,
célula 2, 0,4, 0,5, 0,7, vezes 250, 300 e 200, vai me dar a ocupação da célula 2 no trimestre 1. Aqui. Então, é a linha de cima pela linha de baixo. Né? Como é que eu faço a célula 3 no trimestre 1? Célula 3. Eu pego os valores aqui da célula 3, 0,4, 0,3, 0,5, vezes o trimestre 1, 250 mais 300 mais 200. Ok? Então, aqui eu já estou fazendo uma ocupação por trimestre, né? Quanto é que está me dando cada trimestre. Beleza? E depois eu vou somar as horas de todo mundo e chego lá no meu 6.163 horas do meu trimestre. Se nesse exercício anterior, eu não tinha separação por trimestre, né? Deixa eu subir aqui. Eu já queria saber o valor total do ano. Esse aqui. Você queria saber o valor total. Então, só multipliquei, né? Descobri o valor de cada célula. Só que nesse aqui de baixo, eu peço por trimestre. Então, você tem que fazer isso várias vezes. No trimestre 1, eu vou multiplicar isso aqui pelo trimestre 1. O trimestre, a célula 1, depois a célula 2, trimestre 1. Célula 3, trimestre 1. Montagem, trimestre 1. Depois, célula 1, trimestre 2. Célula 2, trimestre 2. Célula 3, trimestre 2. Montagem, trimestre 2. Depois, célula 1, trimestre 3. 2, 3, e assim por diante. Então, por isso que faz essa matrizona aqui. Né? Eu tenho o valor da montagem por trimestre, da célula 1 por trimestre, célula 2 por trimestre, célula 3 por trimestre, depois eu faço o somatório total aqui da galera. Beleza, gente? Entenderam? Essa questão aqui ela tem mais cálculo, mais matemática do que mesmo só você multiplicar um por outro lá, e aí você tem que saber. Por que a gente precisa saber disso? Será que eu vou conseguir atender a minha demanda 1.850, 1.500? Quantas horas que eu tenho disponível no ano para atender essa demanda aqui? Será que eu vou conseguir? Se eu não vou conseguir, por aqui eu consigo saber qual período do ano está mais carregado. Pô, a montagem tem 2 períodos aqui que está muito carregada, então talvez tenha que espalhar o meu produto, produzir um pouquinho mais cedo, entendeu? Por aí vai. É para isso que serve essa separação aqui. E 11. Considerando que a frente de montagem da fábrica do exercício 10 em um turno diário de 8 horas, qual a capacidade disponível da montagem? Aquela fábrica lá, né, que eu falei para o trimestre e tal, ela tem o quê? Ela é de um turno diário de 8 horas. Qual a capacidade disponível da montagem, sabendo que uma semana é igual a 5 dias e um mês é igual a 4 semanas? Eu trabalho um turno, então a minha capacidade disponível, que eu chamo de CD, é igual às 8 horas por dia, certo? Vezes 5 dias na semana, vezes 4 semanas no mês. Na verdade, como eu estou falando lá em cima que o meu exercício é por trimestre, deixa eu colocar aqui vezes 3. 3 meses no trimestre. Ou seja, significa que essa minha fábrica tem 480 horas por trimestre. Ok? 8 dias, eu trabalho por dia. Trabalho diariamente 8 horas. 8 horas vezes 5 dias na semana, certo? 5 dias na semana, 4 semanas no mês, 3 trimestres nesse período. 3 meses no trimestre. Total, 480 horas. Para me atender, as 480 horas, vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, se não está no exercício. Olha lá, 450, 456, 476, está apertadíssimo aqui, né? 397, então a maioria é perto. Então, foco aqui no trimestre 3 e 4, que eu tenho 480 horas disponíveis por trimestre, só que a minha montagem está trabalhando 476 horas. Então, é justamente a frente de montagem que eu estou querendo saber, né? No exercício 10 aqui, ó. Considerando que a frente de montagem da fábrica está total. Então, minha frente de montagem já está sobrecarregada aqui. Ok? Atende na prática, na teoria, mas na prática, né, com só 4 horas de folga, mais de 90%
90% de ocupação está muito alto. A mesma fábrica previu que terá na frente de montagem... continua aqui, frente de montagem. 20 horas de manutenção preventiva. Então, a gente chama isso de quê? Parada planejada, né? Porque a mesma fábrica já previu. Então, a parada planejada. 20 horas de manutenção preventiva. Mais 20 horas, 20 horas de manutenção preventiva no segundo trimestre. Vou colocar TRIM 2, igual a 20 horas de manutenção preventiva e 10 horas no quarto trimestre. E aqui na barra. TRIM 4, 10 horas. Parada planejada. Além disso, que perde de setup 10 horas, perde 10 horas de setup. Né? Setup é parada planejada ou é parada não planejada? Setup é parada planejada, né? Você sabe que você vai gastar. Então, ela perde 10 horas de setup e mais 70 horas de perdas planejadas por trimestre. Perdas diversas. Então, ela perde por trimestre 80 horas. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar todo esse trimestre aqui. No TRIM 1, ela perde quanto? Ela perde 80 horas. No TRIM 2, ela perde 100. Porque é 80 mais essas 20 aqui que a gente viu lá em cima. Então, ela perde 100 horas. No TRIM 3, ela perde 80 horas, né? A gente não viu mais nada, são só 80 horas. E no TRIM 4, ela perde 90, porque ela perde as 80 que todo mundo perde, mais essas 10 aqui que a gente já encontrou. Então, ela perde 90 horas. Isso aqui é dado. Então, o que ele pergunta? O que ele pergunta? Eu não sei. Dito isso, qual a capacidade efetiva da montagem por trimestre? Vamos aproveitar essa janela aqui. Se a capacidade disponível é 480, vou aproveitar essa mesma fórmula aqui, 480 menos as 80, então a minha capacidade disponível são 400 horas. Certo? horas. TRIM 2 são 480 também, todo mundo 480, menos a 100, então TRIM 2, 380 horas disponível. Certo? TRIM 3, mesma coisa, 480 menos 80. 480 horas menos 80, também caiu para 400 horas disponíveis. E TRIM 4, 480 menos 90, é igual a 390 horas disponíveis. Aqui eu vou, ao invés de colocar PP, vou colocar capacidade efetiva, CE. Eu mudei tudo. Ok? No primeiro trimestre, efetivamente 400 horas. No segundo trimestre, efetivamente, ele tem 380 horas. No terceiro trimestre, 400 horas. E no quarto trimestre, 390 horas na montagem. Complicou, né? Porque na montagem lá a gente já tinha visto 476, e já tem 90 de parada planejada aqui, já complicou. Ok? 13º. Sabendo que no final do ano, o resultado trimestral da frente de montagem foi esse aí que a gente está vendo, 360, 380, 350 e 410. Isso é o quê? É o que ele realmente produziu. Qual a eficiência, o índice de eficiência trimestral da montagem? O que é o índice de eficiência trimestral? O índice de eficiência é a capacidade, o resultado real, né? A capacidade real que ela entregou, dividido pela capacidade efetiva. Então, o índice de eficiência dela...
o índice de eficiência, vou chamar de IE. IE1 é o índice de eficiência no trimestre 1. Qual que era? Ele está falando que entregou quanto? Quanto que produziu? 360. Então, é 360 dividido por 400. Dividido por 400. Então, efetivamente, aqui foi 0,9, que é igual a 90%. Show de bola, né? Produziu bem. Eu vou dar um tab aqui. E E2 é o índice de eficiência no trimestre 2. É igual a 350, 380, dividido por quanto? Por 380. Trimestre 2 ela fez 380 também. 380 dividido por 380. Isso é igual a 100%. Espetacular, né? Igual a 1, né? E E3 é igual ao quê? Quanto que ela produziu em E3? 350. Dividido por quanto? Dividido pela capacidade efetiva de 3. Dividido por 400. É igual a 0,875. É igual a 87,5%. Certo? E por último, o IE4, ela fez o quê? 410, está aqui, 410, dividido pela capacidade efetiva de trimestre 4, 390. 390. Quanto é que dá aqui? 1,025. É a mesma coisa aqui, 102,5. Pô, peraí, como é que pode isso? Pode isso, professor? A máquina produzir mais? Pode, lógico que pode. Ela pode, porque a produção dela, lembra que aquela capacidade efetiva que a gente calcula em cima, não é o batido no martelo máximo que ela pode fazer. Ela pode fazer mais, porque ali na capacidade efetiva você colocou setup, as paradas planejadas, né, manutenção e tal, manutenção preventiva. Vamos supor que talvez naquele setup o cara preparou uma máquina mais rápido, né? Ou a parada de manutenção preventiva de 20 horas, o operador lá terminou em 16, em 18 horas, o cara da manutenção, entendeu? As 70 horas de perdas planejadas que tinha colocado lá, de repente foi 80, foi 60, foi 50, que é uma previsão. Então, efetivamente, no real, ele pode sim fazer um pouco maior do que estava previsto. Ok? Isso é normal. O que não pode é todo mês a máquina fazer sempre a mais. Se todo mês a máquina faz sempre a mais, significa que tem alguma coisa errada nos seus cálculos, aí você precisa rever os seus cálculos. Beleza? Mas de vez em quando, se uma fez, você fez a mais por quê? Aí você vai lá nos seus históricos e descobrir por que ela fez a mais. Qual o índice de utilização dessa máquina, dessa frente de montagem? O que é o índice de utilização? O índice de utilização é a capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível. Capacidade disponível nossa de 480. Então, vamos lá. E o 1 é igual a capacidade efetiva, que foi 400, dividido por 480, que é o padrão. Isso aqui é igual a 0,83, igual a 83%. E o 2? E o 2 é capacidade efetiva dela, 380, dividido pelos 380, dividido por 480, que é a capacidade disponível de todas as máquinas. Então, e o 2 dá 0,792, que é igual a 79,2%. O 3, que é o índice de utilização no trimestre 3, 350. Lembrando de onde que eu estou tirando esse primeiro valor, capacidade efetiva é aquele que está lá em cima aqui que a gente calculou. Essa capacidade é 400, 380, 400 e 390. Certo? Então, o trimestre 3 é 400 aqui. Por isso que eu coloquei aqui. Trimestre 3 não é 350, é 400. 400 dividido por
480. 400 por 480 dá 0,83 também, que é igual a 83%. E por último, e o índice de geração do trimestre 4 é igual a 480 também, dá quanto o índice de geração do trimestre 4? Capacidade efetiva do trimestre 4, 390, certo? 390, que é 380. 390 dividido por 480, isso aqui dá 390 dividido por 480, 81,25, 0,8125, que é igual a 81,25%. Ok? Índice de utilização, capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível. Beleza, gente? 14º. Desculpa a gente que está correndo assim, mas é porque eu queria ver se conseguia passar esse exercício todo aqui. Tá gravando, vocês podem ver depois e volta a repetir, que vocês podem perguntar à vontade, né? A parte do firme do PMP deve abranger, no mínimo, o tempo do caminho crítico da produção do lote do item que está sendo planejado. Calcule de quanto tempo, pelo menos, deve ser a parte firme do PMP do item abaixo. Então, é um lote de 80 unidades. Né? Posso produzir a cada lote, um PMP para lotes de 80 unidades. 12 horas por dia de trabalho. Né? Pode ser que a fábrica toda trabalha em 2 turnos, um turno de 12 horas e folga no final de semana, não sei. E trabalha 5 dias de semana. Então, como é que a gente vai calcular isso? A gente tem aqui a configuração do PMP. Então, são 80 unidades, certo? Deixa eu pegar uma... então, são 80 unidades. Aqui vai ser 80 vezes 4. Por que 80 vezes 4? Porque cada unidade minha, eu levo 4 horas para produzir, certo? 80 vezes 4. Com a unidade de 4 horas, 80 vezes 4. Então, para fazer isso aqui, eu gasto 320 horas de produção. Certo? Só para montar o meu produto final, eu já gasto 320 horas. Aí, para montar esse produto de produção, eu preciso dessas duas partes aqui. Essa fabricação e esse componente aqui. Essa fabricação são 3 horas por unidade. Então, 80 vezes 3, 24, 240 horas para fazer isso aqui. Certo? E para fazer essa outra submontagem aqui, são 2 horas por unidade, 80 vezes 2, 160 horas. Ok? 160 horas aqui. Essa unidade aqui, eu preciso comprar essa matéria-prima A. Preciso comprar essa matéria-prima. E eu levo 4 dias, o quê? O lote. Então, aqui não é 80 vezes 4. Não. Aqui vai ser o meu lote. Eu tenho um lote e eu levo 4 dias para comprar esse lote. Só que meu dia ele tem 12 horas. Certo? Então, qual que é o meu tempo aqui? 4 vezes 12, 48. Certo? Então, aqui são 48 horas. Ok? Tá claro aqui? Aqui é um dia, um lote, demora 4 dias. Só que meu dia ele tem 12 horas. Então, o meu tempo total aqui são 48 horas. Vamos para o lado de cá. Nesse lado aqui, essa estamparia aqui, são 3 horas por unidade. 8 vezes 3, 24. 240 horas para fazer essa estamparia aqui. Certo? E para comprar a matéria-prima para essa estamparia, são 2 dias o lote. Então, não tem 80 mais aqui. Então, um lote completo, vezes os 2 dias,
E os 2 dias são dias de 12 horas. Então, isso aqui vai dar 24 horas para eu receber esse material aqui. Ok? Do lado de cá, eu tenho, para isso aqui, tá? 4,5 vezes 80, porque é por unidade. 4,5 vezes 80. 4,5 vezes 80 dá 360. 360 horas. Ok? Vou colocar aqui sempre só para saber que é desse aqui. É desse aqui. Por fim, o último aqui, deixa eu colocar lá em cima, 1 dia e meio para o lote. Então, 1 dia e meio vezes 12. 1 dia e meio vezes 12, então, são 18 horas para eu receber esse negócio aqui. Se eu somar todo mundo aqui, nessa primeira aba aqui, nessa primeira ramificação aqui, vai, recurso, montagem, compra do ar e matéria-prima do ar, o somatório aqui deu 608 horas. 608 horas. Quantas horas tem a semana? A semana é 5 vezes 12, né? 5 dias vezes 12. 5 vezes 12 dá 60, né? Então, 608 dividido por 60 é igual a 10,1 semanas. Então, para atender essa primeira linha aqui, eu levo 10,1 semanas. Ok? Essa outra aqui, ela dá, se eu somar essa galera aqui, desde a montagem, submontagem e vindo aqui, peça 1, com matéria-prima peça 1, deu 858 horas. 858 horas dividido por 60, são as minhas horas semanais, 14,3 semanas. Ok? E o último aqui, esse meu último, que é desde lá de cima da minha montagem, submontagem do B, fabricação da peça 2 e compra da peça 2, me dá um total de 744 horas. Dividido por 60, isso aqui vai me dar 12,4 semanas. Então, qual que é o meu caminho crítico? O meu caminho crítico é aquele caminho que eu demoro mais tempo para produzir, que é este caminho aqui. Um pouquinho aqui a tela. O meu caminho crítico é este caminho. Ops, sorry. Aqui. Vou colocar aquela linha maluca lá que eu coloquei da vez passada. O meu caminho crítico é esse caminho aqui. Ops. Ok? É esse caminho aqui, que é o caminho de montagem, submontagem B, peça 1 e compra matéria-prima 1. Porque enquanto esse aqui eu levo 10 semanas, esse aqui eu levo 12 semanas, esse aqui eu levo 14,3 semanas. Então, ele é o caminho mais crítico. Eu tenho que focar nesse aqui, porque um atraso nesse caminho aqui atrasa a entrega da montagem desse meu produto. Se eu atrasar essa linha aqui, tem 10 semanas, aqui são 14, isso aqui eu tenho 4 semanas de folga, isso aqui eu tenho mais ou menos 2 semanas de folga. Então, isso aqui é o meu caminho crítico. Beleza? Tá claro? Então, agora, 8,6. 15ª. Acho que não vai dar tempo de fazer tudo, gente. Desculpa, eu corri demais e mesmo assim não deu tempo. 15º. Considera o seguinte no MP, né? PMP 8, 30, 15, né? Essa aqui já é aquela linha que eu já vou mandar para a fábrica já do meu plano de produção, já é a parte de baixo, aquela última linha. Que eu vou falar quanto que a fábrica vai ter que produzir. Qual que é a ocupação da máquina 1? Aqui também, né? É o PMP da máquina 1, qual é o nome da máquina aqui. E explica se esse PMP é viável ou não. Considere os dados abaixo. Perfil de carga unitária, 1,25 horas. Disponibilidade de horas por semana,
disponibilidade de horas, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então, significa que eu tenho 40 horas por semana, certo? Aqui, vou fazer aqui agora, mas aqui é tudo 40 horas minha disponibilidade. E qual que é o meu perfil de carga unitária? 1,25. É aquele cálculo que a gente fez na aula passada. Né? Como é que eu sei logo de cara? Se eu pegar o 40, dividir por 1,25, eu chego quanto? Chega a 32. Então, com a minha disponibilidade de 40 horas e uma perfil de carga unitária de 1,25, né, qual que é a minha capacidade? Vou colocar aqui, ó. Capacidade semanal é igual a 40 horas dividido por 1,25 horas por peça, que é igual a 32 peças por semana. Então, isso é o que eu posso fazer. Né? Eu posso calcular ali, eu quero saber a minha capacidade semana a semana. Então, eu vou colocar aqui 8 vezes 1,25, que vai dar, aqui dá 10. Vou colocar aqui embaixo. 8 vezes 1,25. Aqui dá 10. 30 vezes 1,25 dá 37,5. 15 vezes 0,25 dá 18,75. Enfim, a gente consegue saber semana a semana. Mas logo de cara, eu sei que eu só consigo fazer 32 peças por semana. Então, qual que é a pergunta dele? Esse PMP é viável? Sim ou não? 8, 30, 32, 31, 25, 9, 22. Todo mundo aqui está abaixo. Ó. O PMP está tudo abaixo de 32 peças. Certo? Se está todo mundo abaixo de 32 peças, significa que meu PMP é viável. Né? Sendo que eu vou ter um aperto aqui na semana 2, a semana 1 desse mês 2 aqui, ó, 31 peças para 32. Está bem no meu limite, né? Mas ele é viável. Então, qual que é a resposta aí? Calculando a ocupação da máquina 1, explique se esse PMP é viável ou não. Sim, esse PMP é viável, porque a minha ocupação total por semana é menor do que a minha disponibilidade a cada semana. Ok? Vou colocar aqui, PMP viável, pois em todas as semanas, as horas ocupadas são menores. Voltou. Ok? Dá tempo para mais um? O que acontece se a eficiência da máquina 1 passar para 80% a partir do mês 2? O PMP continua viável? Vamos lá. A disponibilidade dela passou para 80%. Ou seja, ela caiu de 40%. Vamos lá. Se ela passou para 80%, significa que 40 vezes 0,8 é igual a 32%. 32 minha disponibilidade. Não, vamos falar o contrário. A eficiência da máquina passa para 80%. Show. É isso mesmo. Ela vai para a eficiência 32 peças, 32 horas. Ela só tem agora disponível 32 horas, ao invés de disponível as 80 horas, as 40 horas por semana, ela agora tem disponível só 32 horas por semana. Aí a pergunta, ela é viável ainda? 32 horas. Se eu pegar 32, dividir por 1,25, 32 horas dividido por 1,25, eu sou capaz de fazer agora 25,6 peças por semana. 25 peças por semana. Certo? Ou seja, esse PMP ele passa a ser inviável. Por quê? Porque no mês 2, semana 25,
Já que eu só consigo fazer 25 peças por semana, no mês 2, eu tenho aqui, na semana 1, uma necessidade de 31 peças. Ok? Então, ela vai cair de... Eu só consigo fazer 25, tem necessidade de 31, então aqui eu já sei que não é viável. Beleza? Então, vou colocar aqui. Sendo assim, o PMP não é mais viável, pois a disponibilidade aqui na semana 1 do mês 2 é menor do que as horas de ocupação. Eu vou terminar, vou fazer esse 17, tá? Todo mundo tá na sala, né? Já vou fazer a chamada, vocês fiquem à vontade, quem quiser continuar, continua, para ver essa questão 17. Quem não quiser sair, pode sair, tá bom? Mas eu vou terminar esse 17 aqui para deixar registrado, como se falta isso mesmo, deixar registrado no vídeo. Vamos lá, o 17. Uma fábrica de canetas tem uma demanda mensal de 25 mil unidades. Sabendo que o produto acabado será feito por um mix de tampa, corpo, tinta da ponta, tampa, tipo de ponta e tampa traseira, calcule a quantidade de componente que deve ser solicitado pelo PMP conforme a sua previsão de utilização. Simples, né? Essa aqui é aquela que a gente fez semana passada também, tem até uma explicação dela. A gente vai fazer simplesmente o cálculo de necessidade em função do percentual. Se eu tenho 25 mil unidades para fabricar, quando eu falo 25 mil unidades, é a demanda mensal, né? Nesse momento aqui eu estou fazendo, é como se fosse lá no nível de plano de produção. Né? 25 mil unidades pode ser de caneta azul, de caneta vermelha, de caneta ponta grossa, de caneta ponta fina, enfim, a gente não sabe qual tipo de caneta. Mas eu tenho no meu histórico qual o percentual do tipo de caneta que é vendido, certo? Então, eu sei que, pelo meu controle, pelo meu histórico, 30% das minhas canetas que eu mais vendo são de tampas transparentes. Ok? 50% tampa branca e 20% de tampas azuis. O corpo é meio, 50% de corpo fosco e 50% de corpo transparente. O tipo de ponta é 80% possui ponta fina e 20% possui ponta grossa. E a tampa traseira, 10% são tampas redondas, 20% tampas hexagonais e 70% tampa achatada. Para que eu faço isso aqui? Eu faço isso porque eu não vou fazer o meu PMP considerando 25 mil canetas. Porque imagina se eu vou considerar 25 mil canetas de tampa transparente, 25 mil canetas de tampa branca, 25 mil canetas de tampa azul. Vou ficar com um estoque gigantesco, né? Se eu tentar fazer o PMP do produto final, e fazer esse PMP do produto final e descendo comprando material para todos eles. Ao invés de fazer o PMP das 25 mil unidades de caneta, eu vou fazer o PMP de quê? Vamos lá. De tampa. Em relação à tampa, eu vou fazer o PMP de a transparente é igual a 25 mil, assim, tá? 25 mil vezes 0,3. Ou seja, 7.500 unidades. Para a tampa branca, vai ser igual, de novo, 25 mil vezes tampa branca, 50%, 0,5. É igual a 12.500 unidades. E para a tampa azul, eu vou fazer 5 mil vezes tampa azul, 20%, 0,2. É igual a 5 mil. O que significa com isso? Significa que eu vou fazer um PMP para tampa transparente, considerando que eu vou fazer um PMP para 7.500 unidades de tampa transparente, para a produção dessas tampas transparentes. Eu vou fazer outro PMP
considerando 12.500 unidades da tampa branca, eu vou fazer um outro PMP considerando 5.000 unidades da tampa azul. Ok? Se você somar esses três aqui, vai dar os 25.000. Só que aí eu quebrei no nível abaixo, eu quebrei no nível tampa, não está mais no nível caneta. Certo? E aí eu vou fazer um outro PMP de corpo. Corpo sendo fosco. Vai ser igual a, de novo, 25.000 vezes 0,5, que é agora 12.500 unidades. E o corpo transparente, que é igual a 25.000 vezes também 0,5, que é igual a 12.500 unidades. Tipo da ponta, vou chamar de ponta. Ela vai ser 25.000 vezes 0,8, é igual a 20.000 unidades. E 25.000, desculpa, ponta fina. Ponta fina. E aqui ponta grossa. É igual a 25.000 vezes 0,2, que também vai ser igual a, não, aqui vai ser 5.000 unidades. Ok? E por último, eu vou fazer um PMP vou chamar de T traseira, que é a tampa traseira. A tampa traseira ela pode ser redonda, vai ser igual a 25.000 vezes 0,1, que é igual a 2.500 unidades. 25.000 vezes 0,2, que é igual a 5.000 unidades. Por último, 25.000 vezes 0,7, que é igual a 17.500 unidades. O que significa com isso? Significa que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer 10 PMPs. Certo? Vou fazer um PMP para cada tipo do item da minha família de caneta. Vou fazer 10 PMPs. Se eu não fizesse dessa maneira, se eu fizesse no PMP do produto lá em cima, no produto final, seria um PMP para tampa transparente, corpo fosco, fina e redonda. Um PMP, um tipo de caneta. O outro tipo de caneta seria transparente, fosco, fina, redonda, hexagonal. Outro seria transparente, fosco, fina, achatada. Tem outro para tampa branca, fosco, corpo fosco, fina, redonda. Seria uma multiplicação de 4. Deixa eu calcular aqui. Seria, quantos PMPs eu teria que fazer? 4 vezes 2, vezes 2, vezes 4. Eu deveria fazer 64 PMPs se eu fosse fazer no nível de caneta. Porque esses quatro itens aqui, eu consigo misturar todos eles. Então, seriam 4 tipos de tampa, vezes 2 tipos de caneta, de corpo, vezes 2 tipos de ponta, vezes 2 tipos de tampa traseira. Então, são 64 PMPs. Ao invés de fazer 64 PMPs, se eu fizer no nível mais baixo aqui, eu estou fazendo só 10. Entenderam? Beleza, gente? Na folha que eu vou passar, eu estou vendo aqui agora, tinha um exercício extra. Elaborar um PMP para os itens sobre como é... Ah, não, esse aqui eu não dei, não. Desculpa. Isso aqui era outra coisa. Beleza, gente? Então é isso aí. O exercício está corrigido. Demorou aqui, mas eu consegui corrigir todos eles. Desculpa que eu fui bem rápido, mas assim, a intenção foi tentar corrigir tudo. Se alguém tiver alguma dúvida aí nas correções, vocês podem me procurar depois com mais calma, tranquilo, sem problema. Falou? Valeu, gente. Até mais, boa noite. Falou? Valeu, galera. Tchau.